Então vamos falar sobre as chaves. Então, antes de mais nada, a gente vai relembrar a definição de uma tabela. Uma tabela é um conjunto de tuplas, e como um conjunto, nós não podemos ter tuplas idênticas a alguma outra tupla. Então, todas as tuplas devem ser únicas. É claro que no mundo real, né, nas implementações reais dos bancos de dados, essa restrição pode ser flexibilizada. Mas na definição, é importante que cada tupla seja única. Então, para isso, utiliza-se o conceito das chaves. Né? Então, as chaves elas têm como base os atributos. Então, as chaves elas vão ser definidas como conjuntos de atributos. E é importante notar que a chave ela é uma propriedade da tabela e não da tupla em si. Não faz sentido falar a chave de uma tupla, mas sim a chave de uma tabela. Então, o primeiro tipo de chave que nós vamos ver é denominada superkey. Então, é um tipo mais genérico. Consiste basicamente em um conjunto de atributos que são suficientes para você identificar cada uma das tuplas unicamente. Então, no exemplo da tabela de instrutores, nós temos uma possível superkey, que é o ID. Então, nós temos aqui a tabela dos instrutores. O ID ele já é suficiente para você identificar, de acordo com esse design aqui, ele é suficiente para você identificar cada uma das tuplas. Então, ele pode ser denominado como uma superkey. Mas, como o ID é suficiente, qualquer conjunto que contenha o ID, ele também vai poder ser denominado uma superkey. Uma outra possível superkey é o conjunto ID mais nome. E por que também é uma superkey? Porque ele contém o ID. Então, ele também permite identificar unicamente cada uma das tuplas. O conjunto nome sozinho não poderia ser denominado uma superkey nesse design, porque é considerado que pode existir mais de um instrutor com o mesmo nome. Agora, partindo para o próximo tipo de chave, que já é um pouco mais restrita, nós temos a Candidate Key. Esse tipo de chave, ele é uma superkey, mas com uma propriedade que é ser um conjunto mínimo de uma superkey. Então, por exemplo, no nosso exemplo da tabela de instrutores, tanto o ID sozinho quanto o ID mais o nome podem ser denominados como superkeys, mas somente o ID pode ser denominado como uma candidate key, nesse caso, porque é o conjunto mínimo. Esse aqui não é o conjunto mínimo, pois o ID já se encontra nesse conjunto e ele sozinho já seria suficiente, não precisaríamos adicionar um nome do instrutor. Um outro ponto importante das candidate keys é que podem existir mais de uma. Então, por exemplo, nesse design aqui, né, o autor ele coloca uma outra possível candidate key como sendo o conjunto nome mais nome de departamento. Talvez para uma implementação real isso não fosse interessante, porque não seria possível, por exemplo, ter dois instrutores em um mesmo departamento com o mesmo nome. Mas no design aqui do livro, isso é possível. Isso não é possível. Então, nós temos dois possíveis candidate keys no design do livro, que é o ID ou o nome mais nome do departamento. Agora, partindo para o próximo tipo de chave, nós temos, finalmente, a denominada primary key, que é a chave primária. Então, o que é a primary key? Nada mais é do que uma das candidate keys que foram escolhidas por design, isso é escolhido por design, que é escolhido para ser a principal chave que vai ser utilizada para determinar unicamente cada uma das tuplas. Então, aqui, por exemplo, na nossa tabela de instrutores, nós podemos escolher, por exemplo, a chave ID, como sendo a nossa chave primária. Poderia ser também o nome mais o nome de departamento. Só que por design nós optamos por escolher ID.
Agora nós vamos falar de um tipo de restrição que é denominado chave estrangeira. O que é a chave estrangeira? A chave estrangeira é uma restrição. Então, é importante a gente notar que para que exista essa restrição nós precisamos de duas tabelas. Então, é uma restrição entre duas tabelas, sendo que uma das tabelas vai ser denominada a tabela que referencia e a outra é a tabela referenciada. O que vai conectar as duas tabelas é um conjunto de atributos. Esse conjunto de atributos, ele é na tabela referenciada, a chave primária. E na tabela que referencia esse conjunto de atributos, ele deve ter valores que são condizentes com aqueles valores que aparecem na tabela referenciada. Ou seja, são valores que aparecem na tabela referenciada. Então, no nosso exemplo, nós temos a tabela instrutor e a tabela departamento. A tabela instrutor e departamento, elas possuem uma restrição de chave estrangeira por meio do nome do departamento. Então, na tabela instrutor, que é a tabela que referencia, nós temos a chave estrangeira de nome do departamento, que ela referencia a tabela departamento por meio da sua chave primária, que é nome do departamento. Além da chave estrangeira, que é a foreign key, nós temos uma outra definição também, uma outra restrição, que ela é menos restritiva do que a chave estrangeira, que ela é denominada Referential Integrity Constraint. Ela basicamente não... A diferença dela para a restrição da chave estrangeira é que ela não necessita que o atributo que está conectando as duas tabelas, que é o conjunto, né, desses atributos que está conectando as duas tabelas, seja chave primária da tabela referenciada. O exemplo que nós temos aqui é a tabela section e a tabela time slot. Então, a tabela section ela tem esse atributo time slot ID, que é o atributo que essa tabela aqui, que é a tabela que referencia, ele é referenciado na tabela time slot. Mas por que não é uma chave estrangeira? Não é uma chave estrangeira porque time slot não é chave primária da tabela time slot. A chave primária é o conjunto desses três atributos aqui. Time slot ID, dia e o tempo de início. Então, essa relação aqui não é uma relação de chave estrangeira.